Confira agora mais um bate-papo emocionante do Fala Vencedor Podcast. Conversas que inspiram. Um oferecimento especial de Lucasas Materiais de Construção, Café Santa Cecília, Mercado Pais e Filhos, Churros Tia Nicinha, Carioca Lanches e Pátio da Fábrica Shopping. Fala Vencedor! Estamos começando mais um episódio do Fala Vencedor Podcast, um oferecimento especial da Lucasas Materiais de Construção, do Mercado Pais e Filhos, do Café Santa Cecília, que a gente já está servindo aqui para o nosso convidado, também do Pátio da Fábrica Shopping, da W Black Fábrica, do Churros Tia Nicinha e do Carioca Lanches. Bom, e hoje, como sempre, né, o nosso bate-papo é muito especial. Nós estamos recebendo aqui na bancada mais democrática de toda a região, Luiz Carlos Barbosa dos Santos. Eu vou ler o currículo dele aqui, que é, assim, invejável, hein? Doutorando e mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP Business e UFMG, pós-graduado em Contabilidade Tributária e graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, é sócio proprietário da Barbosa Contabilidade e Assessoria e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, lecionando no curso de Ciências Contábeis, também nos cursos de Administração, Economia, no MBA de Contabilidade e Controladoria. Possui experiência em planejamento tributário através da reorganização societária e da adoção de regimes especiais de tributação. Luiz Carlos Barbosa, seja bem-vindo, né? Muito obrigado, Leomárcio. É um prazer estar aqui, né, nesse trabalho, né, que já está sendo tão comentado na região, Podcast. Fala Vencedor Podcast. E é uma honra estar aqui, falar com você. Já tive a oportunidade de estar conversando com você em outros âmbitos de trabalho, né? É verdade. Você que já tem uma experiência aí na comunicação, então é com muita satisfação que a gente está aqui, podendo compartilhar conhecimento e também aprender muito. E a satisfação é nossa. E eu já vou adiantando aqui que essa resolução, não é isso? Sim, é uma instrução normativa. Uma resolução normativa. Instrução normativa. Uma instrução normativa. Essa instrução normativa sobre essa questão do limite, do PIX, né? Que agora do cartão de crédito. Do cartão de crédito para pessoa física R$5.000 e para pessoa jurídica, para as empresas R$15.000. A gente vai abordar muito esse assunto aqui, mas antes, como eu até falava com o Luiz Carlos fora do ar, a gente tem uma audiência, graças a Deus, muito bacana aqui em São João Nepomuceno, nas cidades vizinhas, na Zona da Mata e também em outras cidades. Né? São João Nepomuceno é uma cidade, né, pequena, as pessoas, né, acabam se conhecendo, embora nem todas se relacionem, mas se conhecem. E aqui eu acredito que todas as pessoas conheçam o Luiz Carlos Barbosa, que é uma família tradicional que todo mundo conhece, família Barbosa, né? E muito querida também aqui. Obrigado. E também é sócio proprietário da Barbosa Contabilidade e Assessoria, que acho que todo mundo conhece também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Luiz Carlos, para essas pessoas de fora que não te conhecem, Luiz Carlos, por favor. É bom demais, né? Porque quando a gente fala da gente, porque às vezes assim, você lê um currículo aí e as pessoas pensam, nossa, o Luiz, ele caminhou bastante, né? E às vezes não tem noção, né? Não foi da noite pro dia, né? Isso, que foi da noite pro dia. E às vezes também acha porque as oportunidades foram maiores e assim, muito pelo contrário. As oportunidades, elas não eram tão expressivas assim. Eu venho de uma família simples, eu venho de uma família numerosa de 9 irmãos, mas a gente, né, e como você disse aí, né, de uma família conhecida e tudo, mas a gente sempre buscou, né, o nosso espaço, seja pessoal e profissional, através de muita determinação, através de daquilo que a gente herdou mesmo dos nossos pais mesmo, honestidade, trabalho. Então esses que são os nossos valores e assim, é o valor que eu busco, entendeu?
Então, assim, chegar hoje, né? Eu estou terminando meu doutorado de contabilidade. A experiência profissional que eu trago não foi coisas, como você mesmo disse, da noite para o dia. Teve momentos, né, que a gente achou que deveria desistir, teve momentos muito difíceis, mas isso até para os próprios jovens que também estão escutando aqui o podcast, que entenda que às vezes também as coisas demoram um pouco mais, né? Às vezes você pensa uma coisa, eu pensei, por exemplo, fazer direito e logo eu me encantei por contabilidade, e quando eu me encantei por contabilidade, você viu aí que até meu currículo é muito lógico, eu formei graduação em ciências contábeis, pós-graduação em contabilidade, MBA e doutorado em contabilidade também. Então, assim, a paixão pela contabilidade é tão grande. Eu comecei atuando no mercado, né? Atuando em escritório de contabilidade, e aí depois eu desejei também dar aula, lecionar, ensinar pessoas a ciência da contabilidade. Então, isso é muito bacana. Então, assim, a minha vida ela tem essa questão do enquanto profissional da contabilidade, né, com visão de mercado, experiência de mercado, mas ao mesmo tempo também com essa base acadêmica e sabedor de que o conhecimento em qualquer área, ele é um conhecimento importante, né? E que você vai construindo a cada dia. A educação, ela precisa ser continuada, né? E quando eu li aqui o currículo e disse que é invejável, realmente é um currículo exemplar. O nosso intuito é exatamente incentivar as pessoas a buscarem um lugar ao sol, assim como você conseguiu. Você colocou muito bem, muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, o Luiz Carlos com um currículo desse, professor universitário na UFJF, que, né, uma das mais renomadas universidades do Brasil, quiçá do mundo, né? Sim, sim. Poxa, ele, para ele as coisas foram fáceis, ele, né, podia estudar, né, focou só no estudo, não tinha que trabalhar, a família bancou tudo, entre aspas. Não, você colocou aqui que foi difícil. Sim, isso é até bom você tocar. Eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos eu comecei a trabalhar. E a minha faculdade, eu pagava a faculdade com o dinheiro que eu trabalhava durante o dia. Então, assim, eu fiz graduação trabalhando, né? E não é fácil fazer graduação trabalhando, principalmente porque eu morava em São João Nepomuceno, na época, e estudava em Juiz de Fora à noite. Então, assim, de chegar 00:30, 1 hora de ônibus, para o outro dia acordar cedo e estar trabalhando. Então, assim, é mais difícil? Sim, claro, é mais difícil, mas não é impossível. E uma outra coisa também que eu gosto de falar, mesmo eu sendo professor, eu penso que o caminho para você ter uma realização profissional, ele também não é só através de uma graduação, pós-graduação. Eu penso que hoje as pessoas têm que ter uma profissão. E se essa profissão vem ou não através da educação, não faz diferença. Mas eu acho que a pessoa tem que ser especialista no que ela faz. Ela tem que ser boa no que ela faz. Ela sendo especialista e boa no que ela faz, ela vai ser um vencedor. Né? Fala vencedor. Vai ser é verdade. Então, eu gosto de falar isso porque, assim, como contador, a gente lida com empresários, né? Empresários que às vezes não têm mesmo formação acadêmica, mas são pessoas muito inteligentes, pessoas que são muito visionárias e conquistam grandes coisas e são muito essenciais para a sociedade, para o desenvolvimento, né, da sociedade. Então, assim, eu gosto de frisar isso, porque a educação ela é um caminho que coloca as coisas mais fáceis, mas ela não é o único caminho. Eu não preciso ter mestrado, doutorado para ser bom no que eu faço. Não, então é bem bacana você falar isso aqui, mesmo porque eu acredito que lá quando você começou né, a sua faculdade, Sim. você terminou o antigo 2º grau, que é ensino médio hoje. Médio. Não, a gente não tinha, por exemplo, esses tutoriais de tudo no YouTube, né? Sim, Isso é uma coisa mais recente, né? E hoje tem uma facilidade, a gente aprende tudo. Sim. Né? E aí o que acontece? Como professor lá na universidade, eu vejo que os alunos hoje eles chegam mais ansiosos para a aula, porque muitas vezes eles já escutaram aquele assunto, né? Se eles interessam pelo assunto, eles já escutaram aquele assunto na rede social, eles já pesquisaram sobre aquilo. A informação, né? Você que trabalha com informação, a informação ela é muito rápida hoje. Muito rápida. Então, e aí as pessoas, às vezes, elas questionam isso. É necessário ter uma formação, uma graduação? Claro que a graduação, ela ajuda muito. Você encurta alguns caminhos, vamos dizer assim.
né? Mas a gente tem que ver. Às vezes, sei lá, eu vou ter só a graduação, no mais uma especialização, eu não preciso também, não desvalorizando, porque o mestrado e o doutorado são coisas valorosas para mim, entendeu? E aí cada um é de um jeito, mas nem sempre Não quer dizer que a pessoa não consiga fazer, ou de repente não tem nenhum foco de acadêmico, não vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, mas ela de repente pode se destacar naquilo que ela faz bem, né? Sim, sim. É bem bacana essa sua fala, esse incentivo, né? Sim, e então, para mim, o importante é ter uma profissão, é ter uma especialização e ser bom naquilo que você faz. E aí você vai conseguir um espaço. Ô Luiz Carlos, aí você aí, né, você disse que você trabalhava, você estudava, né, ia para Juiz de Fora e chegava meia-noite, acordava cedo no dia seguinte para trabalhar, né, aquela rotina, aquela ciranda, isso, né? Aquela canseira, final de semana tendo que estudar, fazer os trabalhos da faculdade para você conseguir acompanhar, era realmente cansativo. Mas assim, quando você tem uma determinação e você pensa assim, não, é uma fase que a gente precisa passar para que a gente alcance o objetivo. E aí quando você coloca isso, isso é uma fase, eu sempre falo isso até mesmo para minhas filhas, né? É uma fase, você precisa de passar por essa fase até mesmo para você alcançar e se sentir mesmo vitorioso. E foi muito bacana, e eu tive que fazer muitas renúncias. Aí, na metade da faculdade, eu já era empregado, eu trabalhava na prefeitura de São João, com 18 anos eu passei num concurso. Olha só. E a nível médio mesmo, e aí com 2 anos de faculdade eu já pedi para sair, e aí fui fazer um estágio. Então eu saí de empregado, né, de servidor público, para fazer um estágio, porque eu entendia que aquele estágio era muito importante para mim. Então eu larguei, né, e aí fui, na época era estagiário mesmo, não tinha nem carteira assinada, nada disso. E aí fui fazer um estágio, mas aquele estágio foi muito bom para mim, porque eu trabalhava numa empresa que desenvolvia software contábeis, e eu tinha muito contato com o contador, com os contadores de Juiz de Fora, com os contadores da região. Então aquela troca foi muito boa para mim, para que quando logo que eu terminei a graduação, eu voltei para São João Nepomuceno e abri o meu escritório de contabilidade. E aí era muito assim que as pessoas questionavam, mas você vai voltar para São João Nepomuceno? E o voltar para São João, na cabeça de quem me perguntava, eu via assim, um regredir. Só que assim, eu já enxergava estrategicamente a volta de São João Nepomuceno, que como você disse, Luiz Carlos, de uma família conhecida, que tinha alguns contatos. E na contabilidade, você precisa transmitir essa credibilidade, você precisa, em todas as profissões, né? E aí, para mim, era mais fácil voltar para São João Nepomuceno e começar a conquistar os clientes da Barbosa Contabilidade através desse relacionamento que a gente tinha dentro da comunidade. E assim iniciou. Eu costumo dizer aqui, aliás, eu já comentei aqui em outras ocasiões, eu fiz técnico de contabilidade, só que eu não entendo nada e depois me fiz marketing no superior. Só que eu não entendo nada de contabilidade e eu costumo dizer o seguinte, quem trabalha com contabilidade, né, tinha que ganhar triplicado, porque é difícil, não é para qualquer um. É uma profissão que, né, além desses cálculos matemáticos que as pessoas já olham e vê como uma profissão pesada, né, essa questão, né, de estar calculando tributos, e somado a isso tem a questão também da legislação tributária que muda toda hora, constantemente. Então realmente é uma profissão que, assim, eu tenho muitos amigos, né, até no grupo da faculdade, que eu vejo lá, gente, quem está seguindo a profissão contábil, e até mesmo no grupo da faculdade eu percebo muitos amigos que não seguiram a contabilidade, porque durante o caminho ali, durante o processo viram que não era aquela atividade. Aí terminaram a graduação, porque a graduação era importante, e aí fizeram concursos, né? E a formação em contábeis, ela permite muita coisa, ela permite não só ser contador, mas permite você trabalhar no setor financeiro de uma empresa, permite você trabalhar, por exemplo, no recursos humanos, então ela abre um leque. Banco gosta de contratar
contador. Então, assim, tem muitas oportunidades para quem da área, né? Às vezes não especificamente na área, mas, vamos dizer assim, na área de business mesmo, de negócios, entendeu? As pessoas gostam de contratar o contador porque o contador, ele tem já uma visão financeira, uma visão tributária, uma organização que encanta as empresas. É algo essencial para todas as empresas. Sim, né? Sim. Então... Agora, ô Luiz Carlos, você citou aí essa questão da dificuldade que às vezes encontrava lá no seu início. Sim. Então você chegou a pensar em desistir em determinado momento. Sim, a gente pensa muito. Principalmente durante a graduação, né? Você encontra alguns professores que às vezes assim, meu Deus, eu não vou conseguir passar. Isso todo mundo. É bom a gente falar isso, porque até os estudantes que estão nos escutando, né? Quantas vezes você pensa em desistir? Quantas vezes você acha que aquela profissão é inatingível para você? Porque quanto mais você estuda, mais você vê responsabilidade, né? Então, assim, e a profissão contábil é uma profissão de muita responsabilidade. Então, muitas das vezes que desistem é em função dessa responsabilidade que enxergam e não quer para a vida. E tá tudo certo também, se não quer isso, né? E às vezes identificou com outras áreas, mas assim, tiveram vários momentos que a gente pensou que eu pensei em desistir. Até porque você começar alguma coisa, vamos falar da Barbosa Contabilidade, para você conquistar cliente não é fácil, não entendeu? Hoje, por exemplo, quem vê a estrutura da Barbosa Contabilidade, né, com o número de colaboradores, o número de clientes que a gente tem, não imagina que o primeiro cliente para ser conquistado é difícil. O segundo, o terceiro, não é como você vender abrir uma loja, né? Não minorizando quem vende uma loja, mas assim, quem tem uma loja pode ter o mesmo cliente de diversas lojas, mas o contador é o seguinte, uma vez que você decidiu pelo contador, é aquele que vai ser seu contador. Então, assim, é difícil, às vezes, decidir, não, fulano, o escritório tal vai fazer a minha contabilidade, né? Porque eu não posso depois voltar, é uma relação muito próxima, entendeu? Então... eu costumo dizer que aqui é um bate-papo super, é a bancada mais democrática da região. Sim. E se você que está ouvindo, nos assistindo e ouvindo, de repente quiser deixar seu comentário lá, por favor, né? Pode. E às vezes não vai concordar do que eu estou falando, vai ter uma outra visão, né? Claro. Agora, uma coisa muito interessante essa que eu costumo dizer aqui também que muitas vezes a gente vê as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que mais, entre aspas, que não conseguiram lugar ao sol, né? Sim. Elas têm uma visão assim, poxa, fulano tá andando com um carro bacana do ano, que não é um carro popular, poxa, mas ele é é porque ele, né, que entre aspas, ele tem boas coisas, ele é rico, né? Essa é a expressão, ele é rico. Não é, porque se ele tá ali, se ele conquistou aquilo, foi uma conquista, foi uma trajetória de muita dificuldade. Sim. E geralmente as pessoas só enxergam o resultado. A ponta do iceberg. E assim, é muito bacana porque, na verdade, nessa visão, eu acho que tem dois viés. O primeiro viés é esse daí que você falou. A pessoa realmente, ela né, tá ali e as coisas foram fáceis. E aí, complementando esse viés aí, as pessoas colocam que, talvez a pessoa, nossa, para que andar com um carro bom? Ou às vezes, para que ter uma casa mais confortável? Sei lá, tanta coisa que pensa. E as pessoas, e tem o viés dos amigos, daqueles verdadeiros amigos, que já veem as suas vitórias, né? Como sonhos, como meta, como realizações, então é totalmente diferente. Acompanhou sua trajetória, né? Sim, e conseguem ver que, na verdade, por exemplo, ter um carro bom, ter uma empresa num espaço bem estabelecido, é muito mais do que uma conquista do ponto de vista financeiro, do ponto de vista... prêmio, né? Sim, e é uma realização de sonho mesmo. Quantos eu falo... quando eu estava fazendo, por exemplo, mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, eu morava 3 dias lá e 4 dias em São João Nepomuceno.
E assim, a minha filha mais velha hoje, ela tinha 3 anos de idade. E aí chegava o final de semana, eu precisava de estudar, porque o mestrado ele exige muita coisa, assim como o doutorado, são horas de estudos diários. E quantas vezes minha filha batia na porta, eu ia pro escritório lá de casa, batia na porta, pai, abre a porta, sabe? Aquilo partia o meu coração, mas eu sabia que eu preciso dedicar aquele horário para estudar. Então, assim, as pessoas não conseguem ver a trajetória, como foi difícil, e às vezes é importante falar que foi difícil, porque as pessoas só veem o que tá no Instagram. É verdade. E no Instagram não tem choro, no Instagram não tem dor, no Instagram você tá com a sua melhor roupa, no Instagram você tá com o cabelo penteado, então as pessoas... Só tem sorriso. Só tem sorriso. Então, assim, na verdade, assim, se a gente for falar, né, de grosso modo, não é a verdade, né? Mas eu acho muito importante essas colocações, esse bate-papo nosso aqui, para as pessoas perceberem, né? Porque tem gente... De repente a gente pode pensar, pô, a gente vive na era da comunicação, da tecnologia, enfim, da geração Z e tal, mas as pessoas hoje carecem, por incrível que pareça, Sim. carecem de conhecimento, de informação. Sim, carecem Não muito. E assim, e o sucesso, ele é vendido como muito fácil, né? Muito o sucesso, ele vem antes do trabalho, né? Ele vem antes do trabalho. E algumas pessoas, elas têm conseguido o sucesso de forma muito fácil, realmente. E todo mundo pode conseguir, né, Luiz Carlos? Não, muito fácil eu acho que não consegue. Não, muito fácil não, mas com muito trabalho, né? Sim, com muito trabalho, mas essa venda de um sucesso fácil faz com que os meninos de hoje em dia, queiram esse sucesso fácil. Então, assim, muitas vezes não quer estudar, não quer trabalhar, não quer se dedicar. Por quê? Porque eu quero aquele sucesso fácil lá de ter tantas mil visualizações, né, que eu vou ser monetizado em função daquilo. Só que são pouquíssimas pessoas que acontece isso. A gente quando a gente era mais jovem, a gente falava em relação ao futebol, em relação à música, né? Que tinha gente que de forma muito fácil conseguia. Mas quantos jogadores bons de futebol a gente conheceu e conhecia e não tiveram o mesmo sucesso? Aliás, é uma máxima aí, acho que uma pesquisa aí que diz que, na verdade, só 10% dos jogadores de futebol recebem altos salários. Sim. Mas, na verdade, na cabeça da maioria, de todo mundo... Todo mundo recebe. Até porque os salários são muito discrepantes daqueles que estão no topo, né? Isso, E aí a gente começa a ver isso. Mas é bacana isso, você passa a questão da visão. Aqueles que são próximos seus amigos, eles vão ver, né, suas conquistas como realização de sonhos, objetivos, e isso é bacana. E aqueles que realmente não gostam, ou às vezes até mesmo incomoda, porque não querem ter a disciplina, não querem ter o trabalho que enxergam em você, e aí vão desmerecer, talvez, algumas vitórias em função disso. Muito bem, você é casado, tem Sim. 2 filhas? Isso, eu tenho 2 filhas, a Maria Clara e a Ana Luísa, sou casado com a Roberta Detone. Maria Clara tá aqui. A Maria Clara tá aqui hoje, te acompanhando, fazendo uns vídeos aí. Isso. As suas filhas têm a idade? 15 anos e 10 anos. Ah, sim, 15 e 10. 15 anos e 10 a Roberta. Muito bem. Ô Luiz Carlos, o escritório, você começou o escritório em Então, o escritório está fazendo 22 anos esse ano. Então, a gente começou o escritório há 22 anos atrás, 2025, então 2003 que a gente começou o escritório. 2003 era muito modesto, era logo depois que eu tive essa trajetória de sair de São João e fazer estágio, eu terminei meu estágio de 2 anos e aí eu regressei para a prefeitura, e aí eu trabalhava na prefeitura durante até as 13 horas da tarde, fazia meu horário direto, e eu ia para o escritório à tarde. Então, assim, eu trabalhava muitas horas, assim como eu trabalho hoje ainda, muitas horas. E aí até chegar um momento em que eu pedi o desligamento do meu cargo na prefeitura. Então, mesmo quando você começou o escritório, você ainda... Trabalhei na prefeitura um tempo. Isso, voltei um tempo necessário para estabilizar. E era engraçado porque eu recebia o salário da prefeitura e pagava a minha... inteirava para pagar a minha secretária. Era muito bacana isso. E... porque acreditava, né? E a gente hoje seguia. Você olha para trás e você fala, poxa, gratificante, né? Que legal, que bacana.
É muito bom, porque Né, assim, você- o meu pai não era contador, meu pai era taxista, não sei se você lembra, Não, sim, e a conheci. minha mãe dona de casa, então assim, eu não herdei um escritório, né? E assim, quando os pais já antecedem numa profissão, as coisas se tornam mais fáceis, né? Então assim, eu tive que desbravar mesmo a questão da contabilidade, conquistar mesmo espaço, né? E é bacana isso, porque hoje eu vejo assim que não só profissionalmente, do ponto de vista de mercado, mas também academicamente, eu consegui uma posição, né, como professor. E assim, eu não falo isso, né, não é do ponto de vista de me gloriar, nada disso, mas no sentido mesmo do espaço que eu conquistei, né? Fui delegado do Conselho de Contabilidade há muito tempo. Faço parte, sempre estou fazendo parte do conselho em comissões acadêmicas, né, de avaliação de artigos e tudo mais. Então a gente tem um espaço legal. Isso é bacana quando, né, as pessoas conhecem. E assim, eu tenho uma motivação muito grande por ensinar. É muito bacana quando um aluno volta, Luiz, eu preciso de você, né? Eu lembrei de você na aula tal, e aí hoje eu estou recorrendo. Então isso é muito comum, porque eu falo que professor não é só enquanto você está dentro de sala de aula, você acaba levando muita coisa, né? O aluno leva muita coisa de si. Então é uma das coisas também que eu me realizo muito pessoalmente dando aula, não só profissionalmente. Eu acho que a educação, você consegue contribuir muito, sabe? Você toca lá a alma da pessoa, você toca lá, você pode despertar tanto coisas boas quanto coisas ruins. E é muito bacana quando você consegue mostrar que toda profissão é com zelo, toda profissão é com dedicação. Então, e dentro de sala de aula isso é muito bacana. Recentemente eu bati um papo aqui sobre a questão da consciência negra e tal com o Dr. Santos. Sim. Tá? E veio acompanhado do Edson, que voltou a ser o Edson vereador. Que na época ele estava como secretário de saúde, foi no final do ano passado. Então o doutor Santos, a história dele também é bonita, né? Muito bonita. Ele falou, ele era uma família simples, de Juiz de Fora, de Santa Luzia, acho que 12 irmãos. Então ele sofreu todo o preconceito da questão de ser negro, né? Tanto da é cor, que ele, né? em determinado momento da vida dele, ele falou, eu vou entrar para essa causa. Aí alguns amigos, poxa, você é um cara bem sucedido, não precisa disso. Pra que você vai... Podia cruzar, não, eu vou lutar porque eu sofri lá atrás isso aí, eu quero dar minha contribuição. Aí dizia que com 16 ele fazia curso de mecânica, um curso de mecânica no Senai, Juiz de Fora, de mecânica de automóvel, só que ele detestava isso, ele não gostava. Fazendo curso lá e tal, e aí ele falou, olha a importância eu estou até buscando esse tema aqui novamente, porque a importância do professor, que às vezes uma frase que você fala lá, você numa impacta. aula, você pode mudar a vida da pessoa. Então ele diz, ele que está fazendo curso de mecânica lá, aí foi um palestrante, né? Lá, ele tinha 16 anos, foi um palestrante lá, falar alguma coisa lá, dar uma palestra, e o palestrante falou assim, você pode ser o que você quiser, você pode ser quem você quiser. Tipo assim, você pode conquistar o que você quiser. Ele colocou aquilo na cabeça e falou assim, eu vou ser médico com 30 anos. Ele falou, decidiu isso. E foi. Trabalhou em funerária, aí ele falou que trabalhou na fábrica, aquela antiga fábrica, o Bahamas São Vicente, que era aquela fábrica de cobertores, né? E conquistou espaço ao sol. Ele colocou uma frase... Eu achei muito interessante essa colocação. Uma frase mudou tudo na vida dele, que ele guardou e focou. Você vê como que o professor ele tem uma importância fundamental. Não só o professor, né? Aquele líder, né? Os pais, principalmente, porque são, né, os líderes ali primários, né, que a gente tem. E aí depois os professores, né? Tem uma importância muito grande, né? Muito e aí é bacana também quando você fala isso, porque quem é professor também está em casa, ele vai refletindo, né? É uma vocação, né? É uma vocação. E assim, e eu que sempre estudei, né? Agora eu estou terminando meu doutorado, então eu sempre tive nesses dois papéis. Nesses papéis de hora de professor e hora de aluno. E é bacana, porque quando você se coloca no papel de aluno, você fala, gente, eu quanto professor, eu devo ajustar isso porque eu não estou gostando disso enquanto aluno. E é bacana demais isso.
Aí você acaba se cobrando, né? Sim, sim, e você muda até algumas posturas mesmo, porque às vezes você não tem noção de como que o aluno, às vezes, espera determinados comportamentos, espera até mesmo direções, não que a gente tenha que dar direção, e às vezes o professor ele não tem noção disso, não tem noção de que às vezes o comportamento dele ali pode estar ajudando ou pode estar prejudicando aquelas pessoas que estão ali. Quando que entrou a vida acadêmica na sua trajetória? Então, eu sempre quis a vida acadêmica, só que logo que depois que eu formei, eu falei assim, eu preciso de concentrar no escritório até para ter uma experiência profissional, uma experiência de mercado, e eu dediquei durante 5 anos exclusivamente ao escritório. E aí, logo que passaram esses 5 anos, eu falei assim, agora eu vou fazer uma especialização, eu sei qual especialização que eu quero. E aí, era de contabilidade tributária, né, que é a minha especialização, que eu gosto de tributos. E aí meu professor, ele dando aula, ele virou e falou assim, Luiz, eu sou coordenador também do curso de graduação, eu vejo que você tem um perfil bacana, você quer dar aula? Eu falei, claro, para ontem. E aí, logo que eu terminei a minha especialização, eu já estava dando aula. Olha só. E foi muito bacana, porque as coisas aconteceram muito rápido. Eu, com 3 meses nessa instituição dando aula, eu fui convidado para ser coordenador, porque esse coordenador estava saindo. E aí logo assumi uma coordenação, né, vários professores ali para tá coordenando, e eu muito novo. E assim, então as oportunidades aconteceram muito rápidas. E assim, com 2 anos nessa instituição, eu decidi continuar na vida acadêmica, claro, e eu fiz o processo seletivo na UFMG, que eu sabia que era uma escola muito conceituada, né? Geralmente ela está entre a segunda do país. E aí eu passei na UFMG e fui fazer o mestrado na UFMG. Passei muito aperto do ponto de vista de conteúdo. Na época o meu inglês não era tão bom. E os livros lá eram todos em inglês. Então, assim, a gente às vezes tinha que dar algumas aulas não em inglês, mas a gente recebia o material em inglês, e a gente sabe que a tradução literal não é por aí, né? A gente tem, até no inglês técnico, a gente usa algumas figuras de linguagem. Então, assim, passei muito aperto com relação não desistir, porque eu tinha colocado o propósito de terminar. Mas aí foi isso. E aí, logo que eu antes de terminar o mestrado na UFMG, eu já tinha feito um concurso na universidade. Olha só. E já tinha passado na universidade. Na verdade, eu passei em 2 concursos na universidade e nos 2 eu fiquei em primeiro lugar. No primeiro concurso que eu fiz, eu não pude assumir o cargo porque eu não tinha terminado o mestrado. Olha só. Eu achei que fosse demorar mais um pouco, e aí fiquei muito triste. E no segundo que eu fiz, eu consegui entrar na universidade, e eu tô lá hoje como efetivo há 11 anos. Há 11 anos. Há 11 anos. Há quanto tempo que você leciona juntando tudo? Há uns Todo 15 período, anos. 15 anos eu já leciono. Eu Bastante. sempre gostei de lecionar. Até na graduação eu cheguei a lecionar no curso técnico. Eu fazia graduação e lecionava no curso técnico de contabilidade, porque eu sempre tive essa paixão mesmo por lecionar, por conversar, por falar. É bacana. Você falou aí do seu coordenador, a minha filha Lívia, não sei se você conhece, ela é fisioterapeuta, mora em Juiz de Fora, e ela está fazendo mestrado na área de fisioterapia. Que começou bacana. Recentemente. Aí começou recente, e ela falou, poxa, meu coordenador, ela estava assim, poxa, meu coordenador pediu para eu cobrir, uma professora, acho que adoeceu, faltou para ela ministrar aquela aula, e ela ficou toda, poxa, que responsabilidade. E ao mesmo tempo feliz, né? Ao mesmo tempo feliz. Exatamente isso que você falou. Aí eu falei, olha, se te chamou, porque viu uma capacidade em você, foi exatamente o que você falou. Sim, com 3 meses eu fui convidado, e foi engraçado, porque a direção me chamou, eu falei assim, não, mas o coordenador atual que me chamou para estar aqui, como que eu vou substituir ele? Aí ela virou e falou assim, olha, ele já vai sair mesmo. Então, acabou que você ficou no lugar do coordenador, né? Ele já vai sair mesmo, independentemente de se você assumir ou não, ele vai sair. Mas você pode assumir essa vaga ou pode deixar para outro. Mas foi legal porque aí eu virei o coordenador dele e a gente já era amigo e já tinha esse relacionamento, então foi bem bacana. E até hoje eu sou amigo dele. É porque viram em você as competências, uma possibilidade e as competências necessárias. E quando, por exemplo, eu decidi, depois de 2 anos, sair da
da instituição para fazer o mestrado, eles falaram, mas você vai sair, você não tem garantia de volta, porque hoje você é coordenador, não quer dizer que depois amanhã, quando você terminar o curso, que você possa voltar para a coordenação. E assim, eu falei, não, eu sei desse risco. Então, assim, todas as vezes, acaba também que a gente tem que assumir riscos na vida, sabe? E às vezes esses riscos estão ligados com perda de dinheiro. Então, quando, por exemplo, eu deixei aqui a Prefeitura de São João para fazer estágio, eu tive redução de renda. Foi um risco, né? Sim, e mas foi você risco. tinha uma visão que ia te trazer um Quando eu deixei ali. uma coordenação numa instituição que estava tendo sucesso em Juiz de Fora para fazer o mestrado, eu abri mão de uma renda muito significativa na época. Então, assim, você corre riscos, você precisa correr riscos. E aí a questão de prioridade, sabe? De prioridade mesmo. Eu lembro que com 18 anos já, né, trabalhando na prefeitura, os meus amigos começaram a trabalhar e o que meus amigos fizeram? Eles foram lá, compraram um carro financiado, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu não posso fazer isso, porque o meu objetivo é fazer faculdade. E assim, eu pagava, o Machado na época era muito caro, era uma das faculdades mais caras do Juiz de Fora, tinha uma credibilidade bacana. Então assim, praticamente o meu dinheiro era empatado naquilo ali, sabe? Não sobrava nada. E às vezes a gente abre mão de prazeres momentâneos, né? Eu já era servidor público, eu poderia financiar um carro, eu poderia, né, comprar um carro de forma até bem facilitada. Mas eu preferi seguir com os meus objetivos. Então, muitas vezes você precisa de abrir mão, né? Voltou a questão do carro aí. Se você até hoje, para hoje, talvez você poder ter um carro melhor. Se você puder comprar uma casa e, por exemplo, né, fazer um curso que vai te trazer um benefício lá na frente, ter uma casa e um carro bom, top, Sim. Amém, não tem nada de errado nisso. Sim. Direito de cada um. Agora, se você puder escolher o carro, vai desvalorizar, né? Isso, verdade. E assim, na vida é questão de prioridades, né? Você nunca consegue, você nunca tem um tempo suficiente para fazer tudo. Nunca, a gente não vai ter nunca. Você tem que abrir mão de alguma coisa para. A gente nunca vai ter o dinheiro suficiente para fazer tudo que você quer. Nunca vai ter. Então, na verdade, são prioridades mesmo, né? Ô, Luiz Carlos, a gente está servindo aqui um delicioso cafezinho Santa Cecília, que você conhece muito Sim. bem, né? Fica à vontade, né? É o melhor café de toda a região. Patrocinador aqui do Fala Vencedor Podcast. A gente tem o patrocínio também do Mercado Pais e Filhos, do Adeângelo, do Pátio da Fábrica Shopping, da W Black, do Churros Tia Nicinha, do Carioca Lanches, hambúrguer artesanal com costela bovina, e tem o apoio da AF Pipocas, a pipoca do trenzinho, um empreendedor, né? O Leandro. Sim. Né? Eu passo quase todo domingo lá. Abraço, Leandro. Mas, ô Luiz Carlos, falou um pouquinho aí do seu início, da sua família que é conhecida, uma família muito bacana, né? Que todo mundo gosta, que eu também conheço bem, aqui em São João Nepomuceno. Você falou um pouquinho do seu escritório. Hoje tem quantos funcionários lá? Então, hoje nós somos 11 colaboradores, 11, né? A Roberta está como sócia, né? A Roberta é minha sócia, então no total são 13 pessoas ali olhando para a contabilidade, e hoje a gente não trabalha tão... Depois da pandemia a gente acabou expandindo, então hoje o escritório ele tem uma inserção grande na região também. Na região, e até em outros estados, então isso é muito bacana. Depois da pandemia a gente abriu esses horizontes aí. Então é muito bacana essa possibilidade também, que hoje a internet está, né? A gente está aqui hoje por causa da internet, né? Então a internet ela abriu muitas possibilidades. Você, hoje alguém trabalha de forma online lá? Então, a gente está preparado para trabalhar 100% online. Desde a pandemia, todos os nossos sistemas rodam em nuvem, então a gente não tem esse problema mais. Deus livre e guarde, se a gente precisar de ficar isolado, cada um pode pegar o seu computador e trabalhar em casa, tá? Mas o escritório hoje ele trabalha não trabalha de forma remota, é presencial mesmo, mas a gente está preparado para se for necessário, tá? E às vezes um colaborador ou outro precisa, mas é raro, porque eu acho que depois da pandemia as pessoas estão querendo encontrar novamente. Né? Quer encontrar novamente.
Mas dá a estrutura hoje é toda, hoje permite trabalhar de forma online, se quiser. o Luiz Carlos foi o primeiro emprego de carteira assinada do meu filho, do Matheus, né? Sim, o Matheus, o empreendedor, né? Empreendedor, o Matheus. O Matheus, na verdade, o que acontece? O Matheus foi lá para fazer contabilidade, mas ele falou assim, não, mas eu quero estar do outro lado. Eu quero ter o meu contador. Matheus é uma pessoa bem bacana, de vez em quando a gente se fala encontra, ainda, né? Encontra aqui em São João, às vezes até mesmo uma mensagem ou outra. Hoje bacana. Ele mora em Rio Pomba, mas tá sempre aí, comprou uma granja ali perto Sim. Indo perto de vocês ali. Ah, que bacana. Naquela entrada. Ou seja, ali, tá morando em Rio Pomba, mas tá sempre aqui, né? Todo final de semana tá aí. Com certeza ele tá assistindo também. Ah, que bacana. Um abraço, Matheus. Ô Luiz Carlos, agora uma questão que está preocupando, né? Tem muita fake news, vamos dizer assim, e está preocupando muita gente, a respeito da instrução normativa a respeito da Receita Federal do PIX. Das transações bancárias. Das transações bancárias. Está todo mundo apavorado, eu já estou vendo memes aí no Instagram de gente aceitando galinha, fruta, ao invés de pagamento em PIX. Aqueles memes que aparecem. O que tem de fato, o que é? Por favor, prestem bastante atenção, porque tá todo mundo perdido, né? Assim, pessoal que não, né? A população de uma maneira geral, né? Que não tem um conhecimento técnico, né? Muita informação e muita informação inverídica, essa que é a verdade. Mas o que é, de fato, essa instrução normativa, o que mudou, de fato? Eu vou tentar aqui me concentrar na questão técnica, até porque questão de opinião, né, é complicado, né? Então, assim, do ponto de vista, essa instrução normativa 2219 de setembro, ela veio atualizar, do ponto de vista da mudança das transações bancárias, né? O que se precisa ser repassado ao fisco. Não que no passado as informações não eram repassadas, mas a gente não tinha uma instrução normativa que determinava de modo específico PIX, que determinava de modo específico cartões de pagamento, que, por exemplo, abarcava instituições financeiras que na verdade são bancos digitais. Então isso tudo são coisas muito novas, muito recentes. Então essas transações elas já eram repassadas para a Receita Federal, mas elas não estavam atualizadas de acordo com a modernidade, haja vista que hoje a gente nem usa dinheiro físico mais, né? Hoje é o Pix para lá. Então essa instrução normativa ela veio atualizar, né, a partir de setembro, quem precisa passar as informações. Os bancos, vamos dizer, tradicionais, eles já repassavam as nossas informações, sejam de pessoas físicas, sejam de pessoas jurídicas, tá? Mas aí vamos estender isso daí. Eu quero também as informações dos bancos digitais, eu quero, por exemplo, os cartões lá daquelas lojas varejistas, eu quero as empresas que operam somente com cartão de crédito, eu quero das empresas que fazem operações com moeda digital. Então, essa instrução normativa, ela veio atualizar algo que é o moderno hoje da população diante das transações. A Receita quer saber o que está acontecendo. Sim, segundo ela, qual que é o objetivo? Ela quer ter uma segurança nas transações financeiras, ela quer transparência para que, né, enquanto cidadão, a gente tenha segurança nessas transações financeiras, uma vez que elas vão ser compartilhadas com o governo, e também quer combater a evasão fiscal. Ela quer combater o quê? A sonegação, né? No linguajar bem direto. Ela quer combater a sonegação. Então tem esses dois objetivos aí. Mas antes, essas transações já eram informadas para pessoa física no limite de 2 mil e para pessoa jurídica 6 mil. Então, assim, esses valores eles subiram. Para pessoa física foi para 5 mil e para pessoa jurídica 15 mil. O que mudou aí foi o seguinte, que mais tipos de instituições financeiras começaram a ter que informar, tá? E aí atualizou, por exemplo, eu, enquanto pessoa física, quando que eu vou ser informado para a Receita Federal? Eu vou ser informado para a Receita Federal a partir do momento que as minhas transações no mês
superarem a 5 mil. E aí transações eu falo, tanto o que eu fizer de pagamento, quanto eu também tiver de recebimento. E aí não é Não é só o Pix que eu fiz, não. Não, são todas as transações. Então é a soma dessas transações que vão... Então assim, não adianta não, mas eu não faço o Pix superior a 5 mil e nem recebo. Tá, mas se de forma particionada dentro do mês eu tenho um montante que atinja 5 mil, eu vou ser informado para a Receita Federal. E aí, num mês, né, janeiro eu não tive, mas fevereiro eu tive, eu vou passar a ser informado, tá? No final do ano, todo mundo é informado para a Receita Federal, independentemente desses montantes, entendeu? Então, mas... Independente dessa nova instrução normativa. Isso, né? Então, assim, não, a partir dessa instrução normativa... Tá, a partir dessa. Isso, todo sim. mundo vai ser informado. Então, houve uma mudança aí. Então... e aí, você que é pessoa física e tá escutando aqui esse podcast, o que eu preciso de tomar cuidado do ponto de vista prático? Tá, se eu recebo transações ou faço pagamento superior a 5 mil, eu tenho que me preocupar? Não, não tenho que me preocupar, porque quem vai fazer essas informações são a instituição financeira. Porém, se a minha declaração de imposto de renda ela não contemplar esses recebimentos, eu vou cair na malha fina. E aí eu vou ser chamado pela Receita Federal a justificar lá aquela movimentação que não é condizente com a minha declaração de pessoa física. Ou mesmo se ela não declarar... Sim, ela pode ser chamada, né? Se ela tem movimentação superior a 5 mil e não faz declaração, tem algo errado aí, porque ela já está no limite de obrigatoriedade da declaração. Então, o que eu preciso tomar cuidado com relação a isso? E eu tenho falado isso com as pessoas que vêm conversar comigo, até porque todo mundo só se fala nesse assunto. Tomar cuidado para emprestar conta. Às vezes a pessoa tem o costume de emprestar conta bancária, né? De receber através da minha conta. Não pode passar para minha conta. Toma cuidado na hora de emprestar um cartão de crédito, porque às vezes, olha, fulano não tem cartão de crédito, mas pediu para utilizar o meu cartão de crédito. Claro que não há problema nisso e isso pode ser justificado, mas o transtorno que isso pode trazer para você em virtude disso. Então, chegou o momento de que as nossas contas vão ser nossas contas, os nossos cartões precisam ser nossos cartões, então, enquanto pessoa física. Na pessoa jurídica, o que eu tenho que tomar cuidado? Se a movimentação da empresa é superior a 15 mil, precisa-se ter notas fiscais que justifiquem essas transações. Então, só para a gente entender, houve alteração no Pix e nos cartões também. Sim, na verdade, todas as transações bancárias. Todas as transações. O que aconteceu foi ir lá atualizar, porque o Pix não era contemplado nas antigas instruções normativas, entendeu? Moeda digital não era contemplado nas antigas transações, na instrução normativa que falava de transações. Então o que teve aí foi o que? Um upgrade, né? Uma atualização, haja vista que as transações financeiras dos brasileiros alterou, como assim, no mundo inteiro. Estão se falando o seguinte, o governo criou mais tributos. Não houve criação de tributos. E não quer dizer que, esse mês eu fiz lá 7 mil reais de transações, né? Recebendo ou enviando Pix. Aí eu já vou pagar X de imposto. Não é nada disso. Não é nada disso. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, porque o governo ele não criou novos impostos. Estão aí os mesmos impostos, as mesmas alíquotas. O que você precisa é fazer uma organização. Olha, se na minha conta pessoa física eu estou movimentando algo que é superior à minha renda oficial, a minha renda oficial é o meu trabalho lá, 2 salários mínimos, mas eu tenho lá um negócio lá que eu vendo bolo à noite. E aí por isso eu tô com uma transação superior. Então você vai precisar de organizar isso daí. Hoje há mecanismos para organizar isso. Você pode abrir um MEI, né, um microempreendedor individual, né? E aí se dentro do seu limite ali, né, chega a 81 mil ano, que é o limite. Se não for, você pode abrir uma outra empresa. Então você vai precisar se organizar de forma que... Porque hoje em dia, a partir de 4 mil e poucos reais, você paga uma alíquota pessoa física de 27,5%. Como microempreendedor individual, você vai pagar 70 e poucos reais ali de tributos.
né? Se você não puder ser microempreendedor individual, por exemplo, se você abre um comércio, você vai pagar 4% de tributos. É muito menor que uma alíquota de pessoa física 27,5% mais multas e juros. Então, se você né, tem um pequeno negócio, né, e de repente faz uma transação dentro desses limites que extrapolem, né, extrapole esses limites, 5 mil reais, e isso vai com uma frequência, mês a mês, você precisa se organizar e de repente legalizar ali, abrir um MEI, um microempreendedor individual. E você vai perder menos, né? Sim, você vai contribuir ali, mas assim, você está fazendo o que já era a lei tributária no Brasil. Você não está fazendo nada diferente do que a lei tributária. Tá, isso daí eu estou trazendo leitura técnica, tá? Porque se a gente entrar nas esferas, né, de discussões partidárias, a gente vai enxergar muitas fake news que estão aí, dos dois lados, tá? Então, assim, do ponto de vista técnico, comparando uma instrução normativa, a atual instrução normativa com as instruções normativas anteriores que eu tô falando aqui para você. Então, é uma comparação do que tinha antes, do que tinha depois, e tô falando para você a legislação tributária que ela não mudou. Então, assim, você tem a oportunidade, eu tô com transações superiores a 5 mil, eu sou pessoa física. Vou procurar um contador, vou abrir um microempreendedor individual, tá? E mesmo você trabalhando de carteira assinada, você pode ter um microempreendedor individual. Mesmo você trabalhando com carteira assinada, você pode ter uma empresa, isso não impede, entendeu? Então o que precisa ser feito é isso, tá? É a pessoa conversar e analisar a sua situação diante das informações que eu estou passando aqui e tomar aí uma decisão para quê? Para que depois não pague não só os tributos lá de 27,5%, né? Porque quando a Receita ela autua, ela te traz multas e traz juros que são muito altos, né? Os juros do governo eles são baseados na Selic, a Selic está muito alta. Então tem que se tomar cuidado com relação a isso. Tá dando para entender que na verdade a Receita quer ficar de olho nas transações de uma maneira mais abrangente, de uma maneira geral, né? Sim. Agora, o seguinte, se isso, porque às vezes o discurso está assim, a Receita quer arrecadar mais. Se isso vai trazer arrecadação, não é em virtude de uma mudança da legislação. É em virtude do quê? De parâmetros que estão sendo, inclusive, notificados de forma antecipada para que, né, o contribuinte possa se adequar. Haja vista também, por quê? Quando atualiza uma instrução normativa, muitas vezes também está querendo evitar o quê? Brigas judiciais, porque até então, antes, vai me tributar por causa de PIX? Aonde estava falando que esse PIX era informado? Né? A instrução normativa ela era desatualizada, entendeu? Então, assim, o governo ele quis atualizar, né, algo que já era informado, mas agora ele dá uma transparência maior do que verdadeiramente ele quer. Eu tinha essa informação aqui, estou até procurando aqui. O Pix ele vem numa crescente, né? O ano passado foi um movimento... O Pix é maior que o cartão de crédito. É maior que o cartão de crédito, né? Agora, você, na sua opinião, como um especialista da área e tal, você acha que não pode haver uma fuga nesses recursos dos bancos ou não? No sentido de que comece a utilizar mesmo dinheiro em espécie? Isso. As pessoas, né? Entendi. Até por desconhecimento, medo de serem taxadas, as pessoas serem taxadas e tal. Entendi. Mas assim, na verdade, eu acho que a gente já foi treinado com o Pix há muito tempo. Né? E o Pix, ele facilita a vida, né? Ele facilita muito a vida. E o Pix não é só do Brasil, o Pix tá no mundo inteiro, né? Em outros países ele tem outro nome, mas é a mesma coisa, né? Essa transferência instantânea, né? E aí, eu acho muito difícil você mudar a forma das pessoas trabalharem, entendeu? Porque ninguém mais quer andar com dinheiro. Então, às vezes, você vai distanciar um cliente, né? Porque você pensa que ele que é assalariado e não tem nada para esconder. Por que ele vai ter que sacar o dinheiro para comprar na sua loja ou no seu negócio? Então, assim, vai ter que ter muitos incentivos aí eu falo descontos, para que isso possa acontecer.
Mas assim, o brasileiro também é muito imediatista. Talvez em função desse desconto aí, talvez ele vai querer isso, né? Haja vista também a falta de segurança hoje de andar com dinheiro, né? Isso. Então, Quase ninguém anda com dinheiro, né? Agora, então você acha que não vai afetar essa não, eu movimentação? acho que afeta, mas eu acho que não é Nem de forma tanto, né? significativa, não. Eu acho que não é de forma significativa, não. A gente tem muita coisa que hoje favorece a utilização da moeda eletrônica, inclusive do cartão de crédito. Hoje você tem um cartão de crédito, você já fica lá somando lá os seus pontos lá para ter uma milha, ou para ter um desconto anual na fatura, ou para trocar lá na loja do cartão de crédito por um brinde, né? Hoje, e principalmente essa juventude, ela já vem com uma consciência, tá, Léo Márcio? A gente não tinha muito essa consciência, não. De acúmulo de pontos. Eles trabalham com isso, vê vídeos de pessoas ensinando esse acúmulo de pontos. Então, eles gostam de utilizar o cartão de crédito até mesmo pro cafezinho. Até pro cafezinho eles gostam de utilizar. A gente até falou, pegando um gancho nessa sua fala aí, a gente no início do bate-papo, a gente falou que os jovens acabam não se interessando muito pelo conhecimento hoje, não todos, né? Eu falo assim, boa parte. Mas você acha que os jovens hoje, em relação à vida financeira, estão mais conscientes? Não acho. Não acho. Não acho. Eu acho que o Brasil ele carece de educação financeira. A gente não tem educação financeira nas escolas, né? O brasileiro ele carece de educação financeira. E educação financeira é algo muito importante. Eu tenho uma sorte da minha formação ser nessa área, né? Mas, por exemplo, a sua formação não é nessa área. Então, quantas coisas você precisou aprender sozinho? Muita coisa eu aprendi hoje, que eu poderia ter aprendido, eu tô com 52 anos, com 11, antes, isso. 12 anos. Então, assim... Eu não tive essa informação, assim, essa educação financeira, sim, né? Acho que ninguém teve, quase a questão ninguém teve. De orçamento, a questão de você né, priorizar a sua vida, né, financeira, isso não tem. Mas também, assim, ao mesmo tempo, a gente é um país carente. Então eu falo assim, que é muito fácil você deixar sobrar dinheiro quando você consegue fazer aquilo que você entende que é essencial para sua vida. E aí, depois que você gastou com o essencial, você decide ali, eu vou pegar o supérfluo ou não. Mas num país tão carente quanto o nosso, é difícil de você, às vezes, usar o seu orçamento para cobrir aquilo que é essencial. Então, assim, falar em planejamento em países desenvolvidos é muito mais fácil do que falar no Brasil, né, que uma parte da população passa fome. É verdade. Então, assim, a gente também tem que ter essa noção, sabe? Porque às vezes a gente condena lá, não, mas não sabe de educação financeira, não sabe que tem que juntar alguma grana. Bem crítica, né? Cara, mas o cara tá lá vencendo pra ter uma alimentação durante o mês inteiro. O cara tá lá lutando pra pagar ter uma luz, uma água. um aluguel, entendeu? Aluguel, Então, assim, a gente falar de educação financeira quando sobra o dinheiro e aí você vai direcionar lá, né, os ovos lá pra caixinha que você acha melhor, é mais fácil, tá? Mas também não é por conta dessa dificuldade que a gente tem que desistir, não. A gente precisa, às vezes, o país precisa gerar renda primeiro, sim. Né? O Brasil precisa de gerar renda, a pessoa também precisa também gerar renda, né? Por isso que também, assim, eu estava falando no início, você, às vezes, não é fazer faculdade, não tô tirando, coitado, os pais às vezes estão me escutando lá, um professor tá tirando meu filho de fazer faculdade, nada disso. Na verdade, o que você precisa ser bom. E se essa sua bondade vem através da graduação, que seja através dela, e é muito mais fácil, tá? A educação, ela abre portas, muitas portas, né? Já visto que hoje quem tem graduação consegue participar de concursos, né? Ela tem muito mais chance. Mas não é tudo, né? Mas não é tudo. Agora, é muito interessante você fazer essas colocações também. Eu quero te perguntar, que você tem tem o seu escritório de contabilidade, seus colaboradores, e obviamente você está sempre em contato com os seus clientes ali e tal. Como que você vê essa questão da mão de obra, que mudou muito? Hoje, por exemplo, a mão de obra braçal, aquela coisa
O pedreiro, por exemplo, é a coisa mais difícil do mundo, né? Parece que está acabando. A gente, na verdade, é o seguinte, e lá no escritório a gente lida com empresários, né, de todas as áreas. Então não está faltando, não é apenas numa área, não é apenas o braçal. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, por exemplo, se a gente vê dentro da indústria do vestuário, que é, né, a base da economia de São João do Nepomuceno, está faltando profissionais. Se a gente vai para o comércio, está faltando profissionais. Se a gente vai para outros tipos de indústria que tem em São João, está faltando na prestação de serviço, para ser uma secretária, falta mão de obra. Na verdade, falta mão de obra. E por que falta mão de obra? Porque as empresas não estão identificando perfis adequados para trabalhar dentro do empreendimento que tem as suas regras, um empreendimento que tem que ter, às vezes, foco no cliente, um empreendimento que precisa você ter compromisso com horário, você precisa ter compromisso com outras demandas que você tem que entregar. Então, tá faltando profissional. E assim, é interessante então, quando você fala isso, porque quando eu era criança, meu pai falava assim comigo: ô Luiz Carlos, vai faltar pedreiro, vai faltar. E eu falei assim: pai, que isso, o que mais tem é essa mão de obra. E você vê, a pessoa às vezes quer fazer uma reforma na casa, tem que esperar 2, 3 meses por um pedreiro, né? A pessoa... Isso por baixo, né? Sim, às vezes tem que combinar, ano que vem você pode pegar. Então, assim, a gente tá com uma dificuldade muito grande, até mesmo para empregado doméstico. Eu vejo as pessoas falando: eu não consigo empregado doméstico, eu não consigo alguém para olhar meu filho, entendeu? Então, assim, muita dificuldade. E talvez quem está escutando em casa fala: mas eu estou procurando emprego, né? Então tem uma grande dificuldade aí, porque às vezes quem está precisando de contratar não enxerga o perfil adequado nessas pessoas que também estão procurando. Na própria zona rural, por exemplo, quem tem lá um sítio, um sítio, porque é uma coisa que tira, né, precisa de um retiro, não encontra. Se a família não agarrar ali todo mundo ali, você não consegue. Sim. Acaba que o produtor rural é o produtor rural mesmo. Né? É a família, a família, filhos. É a família. Esposa, marido, enfim. É uma loucura isso, né? É uma loucura. O pedreiro é uma realidade. Aqui em São João não se encontra. Não se encontra. Dia desse eu encontrei não só o pedreiro, não. Qualquer especialidade disso. Um encanador. Um eletricista. Né? Você tem um jardineiro para bater uma grama. É uma fila pro cara aí. E aí, por exemplo, a gente conhece especialistas que já estão aposentando. Você fala: meu Deus, como que vai ser, né? Exatamente. E aí eu volto naquele ponto lá. Olha como que tem espaço para se ganhar dinheiro. Você especializando, você sendo um bom pedreiro, você ser um bom encanador, você ser um bom eletricista. Então, muitas vezes o sucesso, né? E aí, às vezes, a pessoa mede o sucesso por outros parâmetros. O sucesso não é só o dinheiro, né? Pode ser um parâmetro também. É verdade. E às vezes o sucesso está nisso, você se dedicar naquilo que você identifica ali uma afinidade e não está relacionado com né, a graduação, muitas vezes não está relacionado com isso. É você ser bom, se dedicar naquilo que você faz, né? E não falta trabalho. Não falta. Ô Luiz Carlos, em relação ao Pix, eu acho que você... Sim, aí com relação às pessoas jurídicas, que a gente explorou menos, né, a questão das empresas, o que o empresário, ele tem 15 mil reais mês, o que ele tem que ter em mente para ele não sofrer nenhum tipo de punição, né? É que aquelas movimentações lá de recebimento dele, né, do empresário, não precisam ter um lastro ali numa nota fiscal. Então, né, se eu emitir lá, se eu tive 20 mil em receita lá, através de todas as transações lá, eu preciso ter notas que sustentem aquelas transações. Tá? Por quê? Porque as notas fiscais que vão compor as declarações que vão ser depois cruzadas pelo fisco ali. Você, quando você falava da pessoa física, você citou a questão do MEI, e também há uma fake news aí, uma desinformação nas redes sociais, e o pessoal, vai prejudicar o MEI. Muito pelo contrário, na verdade você está aconselhando as pessoas que têm um pequeno negócio a se legalizarem e abrirem um MEI. E o que é importante, por exemplo, em relação ao MEI, é o seguinte: quando a pessoa abre o MEI, ela tem um CNPJ.
Então, transação do MEI tem que ser no CNPJ. Então, a pessoa precisa ter uma conta pessoa jurídica no nome daquele CNPJ. Então, o brasileiro ele precisa começar a aprender a organizar. O que é do Luiz Carlos, pessoa física, vai cair na conta da pessoa física. O que é Luiz Carlos do MEI, CNPJ, precisa cair na conta do MEI. Então, precisa separar isso, por quê? Para que a Receita não vá querer te tributar na pessoa física. O MEI tem ali um limite de movimentação mensal de 6.750. Se está dentro daquele limite, tranquilo. E você tem que direcionar para o seu CNPJ. Agora, se você direciona esse dinheiro para pessoa física, não tem o MEI, aí já começa a complicar. Já começa a complicar e você começa a ter que justificar aí. Muito bem, Luiz Carlos, a gente já está 1 hora e alguma coisa batendo papo, hein? Passa rápido. Passou muito rápido, hein? A gente está chegando aqui o finalzinho. Tem alguma coisa que você não disse, que você queria fazer alguma colocação? Fica à vontade. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, com relação ao que a gente conversou e a questão do contador, ficou com alguma dúvida? Procure um contador para conversar, para bater um papo, né? Porque assim, o contador ele consegue ver coisas que talvez a pessoa não consegue ver na pessoa física ou na própria empresa, né, para fazer um ajuste, né, porque às vezes o que você está achando que está fazendo certo pode estar errado também. Então, ficou com alguma dúvida com relação a isso? Pode procurar lá Barbosa Contabilidade. Sim, que a gente vai atender. Ou outro profissional de confiança. Eu acho que é esse aí o recado. Muito bem. Você quer deixar algum contato seu lá Sim, eu vou deixar o contato lá do escritório. Lá o telefone é 32, o DDD, 3261-2569. Qualquer dúvida pode ligar para lá. Pode ligar para lá que a equipe vai estar lá querendo te atender. Muito bem, Luiz Carlos, foi muito bom o papo, o nosso bate-papo aqui, né, nessa noite. E quero te agradecer imensamente por ter comparecido aqui à bancada mais democrática da região. É o que a gente falou no início. Se você discordar, tiver alguma dúvida, coloque nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Sim. E eu que agradeço. É uma honra estar aqui, tá? Te respeito muito como profissional. Opa, obrigado. Sinto muito feliz de estar aqui, sendo entrevistado e tentando contribuir um pouco aí com conhecimento, né? Eu acho que esse trabalho da comunicação é muito importante, né? Porque ele é capaz de formar pessoas, ele é capaz de desmistificar coisas que estão por aí erradas. Então, a informação e a informação de qualidade que você preza aqui, ela é muito importante, ela é muito necessária para a sociedade. E o nosso slogan aqui do Fala Vencedor Podcast, conversas que inspiram. A gente procura trazer aqui pessoas que possam inspirar os outros, é o motivo pelo qual você está aqui hoje também. Sempre que precisar, pode chamar. Luiz Carlos, um abraço, até a próxima, hein? Até mais. Tchau, tchau.